Fala formadores, sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise on-chain em cima das altcoins. É claro que para a gente falar das altcoins a gente precisa falar um pouco também aí do BTC, mas o intuito desse vídeo vai ser a gente analisar as alts e quando a gente teria aí uma alt season, né, um fluxo financeiro vindo aí para as altcoins começarem a ganhar valor. Bom, como de praxe, vou passar para vocês nossos dois avisos. Aqui na descrição tem o link dos nossos parceiros, que é a Declare Crypto, né? Então, se você precisar declarar criptomoedas aí e não está sabendo como, a Declare Crypto pode te ajudar. E se você quiser operar aí no mercado de futuros, tem o nosso link de indicação aqui da Bybit que você vai conseguir operar com desconto. Tá certo, galera? Vamos embora pro vídeo então. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho aqui do Bitcoin on-chain. Como que está sendo o capital aí no BTC? O capital, ele está entrando no mercado, né, através aí da compra de Bitcoin, ou ele está saindo do mercado? Como que está o capital nesse momento? Então, nesse momento, a gente pode perceber que a gente não está tendo um inflow, né, ou seja, um fluxo financeiro extremo para o mercado, porque a gente não está vivendo um ciclo de alta, né, onde a gente vê aí compradores comprando em topo, muitas vezes, né? E a gente não está tendo aí também um regime de retirada extrema de dinheiro do mercado, certo? Como a gente teve ali nas quedas desde a metade do ano de 2022 até o começo de 2023. A gente está aí, achamos um ponto de equilíbrio, certo? Pessoal, nem colocando dinheiro novo no mercado, veja, perceba, nem colocando muito dinheiro novo no mercado, porque está tendo dinheiro novo, né, como vocês podem ver aqui no gráfico, certo? Mas também, e nem saindo tanto também. Chegou um tempo de saída, ó, nessa última queda, certo? Mas com essa leve alta aqui a gente teve mais entrada, certo? O próximo gráfico que eu quero mostrar para vocês, um gráfico de análise de parte do supply que está sendo segurado aí nas mãos dos detentores de longo prazo no Bitcoin, certo? Então a gente tem aí esse gráfico, né? Quando o mercado vai se aproximando aí do topo, os detentores de longo prazo, eles foram realizando suas posições, ó, foram vendendo em topo, né? Ao passo que o mercado voltou a cair aqui, eles começaram a acumular de novo. Aí a gente teve uma queda em topo aqui de novo, certo? Com os vendedores aí com os detentores de longo prazo vendendo as suas posições, o mercado caiu, né? Aqui de novo baixaram suas posições e desde este momento aqui, em específico, a gente vê um acúmulo, né? É uma crescente dos compradores aí adquirindo bitcoins. Atualmente, então, nós temos aí cerca de 14,86 milhões de bitcoins segurados por essa galera. Vamos se lembrar uma coisa, o BTC, ele é escasso. Só existirão, ainda nem existem, 21 milhões de bitcoins. 14,86 milhões está na carteira de detentores de longo prazo. Ou seja, compradores aí que compraram BTC e estão segurando e seguram esses bitcoins aí para o longo prazo. A gente não pode esquecer que aqui também não está considerando aquelas pessoas que compraram, sei lá, 1, 2, 3 meses atrás, tá certo? Por quê? Porque esses caras ainda não são considerados detentores de longo prazo. Então, essa curva aqui, esse número aqui, talvez hoje já é muito maior. Por quê? Porque as pessoas que não detinham bitcoins e compraram agora e estão segurando para o longo prazo ainda não estão sendo consideradas nesse gráfico aqui, certo? Então, esse gráfico aqui não tende a demonstrar um valor menor do que esse. Por quê? Porque os detentores de longo prazo eles não vão soltar os seus ativos aqui, entendeu? Nessa zona que é mais ou menos a zona de preço que eles compraram, certo? O que a gente deve ver é sim isso aqui sendo atualizado com a carteira daqueles que compraram agora sendo aí revisada, né, pelo indicador como uma carteira aí de longo prazo, tá certo? Beleza, isso aqui é outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é um inflow, certo? Que vai mostrar, aí é o fluxo, né? Que vai mostrar a alteração do tamanho das posições dos detentores de longo prazo. Então, olha só, aqui nós temos uma linha, né? Linhas aqui para cima de quantidade positiva, ou seja, de quanto eles estão acumulando,
e aqui quanto eles estão saindo, quanto que eles estão vendendo. Então, olha que interessante. Durante os meses, ó, o mercado subindo ali, os caras venderam muitos bitcoins, certo? Mas durante esses últimos meses aqui, nós estamos aí em mais ou menos, ó, tá na metade aqui praticamente da linha, mais ou menos uma média de 50 mil bitcoins por mês sendo retirados do mercado, certo? Sendo comprados aí pela galera detentora de longo prazo. Ou seja, detentores de longo prazo, que no fim é o que a gente considera como smart money, muitas vezes, dependendo do tamanho da posição, né? São os caras que, neste momento, eles não estão nem aí se o preço está subindo $1.000, caindo $1.000, ou o que ele está fazendo, mas eles estão acumulando aí, ó, num patamar histórico. Olha só, pelo menos aí olhando até 2021. Outro indicador legal que eu quero mostrar para vocês, o volume por entidade, né? Entidade aqui seria por carteira, por pessoa, por player. O volume então de transações aqui entre players, né, tá numa depressão significativa. Ou seja, nós estamos aqui, ó, aqui é uma linha, né? Então, essa linha aqui, ela divide momentos aí de alto volume de troca, né? Bitcoin trocando de mão. E aqui, ó, a gente vê pouquíssimo Bitcoin trocando de mão nesse momento, certo? Agora que nós retomamos aqui acima, ok? Então, acima disso aqui, a gente geralmente tem momentos aí de bull market, porque tem muita gente no lucro, tem muita gente realizando suas posições e tudo mais, né? Mas não é o caso agora. A gente está aqui num ponto de equilíbrio, como eu havia falado para vocês, né? Mas desde então, ó, que a gente veio começar a ficar travado aqui, esse tem sido um tempo de volume muito baixo, relevantemente baixo. Coisa que a gente via assim só lá atrás, ó, lá para antes de 2021, ali em 2020. Outro gráfico que vai atestar isso que eu estou falando para vocês, né, de volume baixo, apatia no mercado, e enfim, essa apatia todos nós temos visto, né? Mas ó, aqui em amarelo, a gente tem todos os momentos de apatia no mercado, apatia no sentido de que o mercado ficou com baixa liquidez, certo? Pouco dinheiro nas corretoras, pessoal comprando pouco, vendendo pouco. E já estamos aí há 535 dias nessa apatia do mercado, né? A gente tem aí pouco volume financeiro sendo rodado nas corretoras, certo? Até porque é pouco volume, porque o que dá volume? O que dá volume não é propriamente a quantidade de dinheiro que está ali dentro da corretora, mas a quantidade de vezes que o ativo ele é comprado, ele é vendido, certo? E no momento atual, a gente não está tendo muito trade, porque quem está comprando e guardando. Não está comprando e o preço está subindo rapidão para o cara já realizar o lucro. Então eles estão comprando e descentralizando. É por isso também que a gente vê que as exchanges elas estão um dos menores momentos de quantidade de Bitcoin disponível nas exchanges histórico praticamente. Desde 2015. No último vídeo a gente comentou sobre isso, né? Faz desde 2015 que a gente não tem uma quantidade de BTC tão pequena nas corretoras disponível para negociação. Ó, esse gráfico aqui, ele vai bem em linha com aquilo que eu estava falando para vocês. Olha só, nós estamos no all-time high dos acumuladores de longo prazo de Bitcoin, certo? Aqui eles estão considerando aí um pouco como acumulador de longo prazo, acumuladores com um pouco menos de tempo, certo? Nas suas carteiras, aí já atualiza aí o valor e acaba sendo um valor um pouquinho maior na quantidade de bitcoins sob custódia dessa galera. E nós estamos aí num volume super baixo de bitcoins disponíveis para serem negociados nas corretoras. Então, olha só, a divergência vem crescendo. E olha que interessante, isso é uma divergência bullish. Sabe quando às vezes você olha lá o IFR, né, que é o índice de força relativa, e você vê que tem uma divergência bullish, no gráfico o preço está subindo, no IFR ele está caindo, fez um topo mais baixo que o topo anterior e tudo mais. Então, às vezes você tem uma divergência bearish ou uma divergência bullish. Nesse momento aqui a gente está tendo uma divergência bullish. Por quê? Porque está aumentando a quantidade de bitcoins sendo descentralizados e sendo adquiridos. Ou seja, eu estou tendo aí pessoas comprando corriqueiramente.
Não está tendo todo aquele volume de transação, mas as pessoas estão acumulando corriqueiramente, diariamente, mensalmente, semanalmente. Enquanto que a quantidade de Bitcoin que está disponível nas corretoras está nas mínimas. Ou seja, você tem muita gente acumulando e tirando de corretora, e você tem corretoras que tem pouco Bitcoin para vender. Isso aqui é bullish por quê? Porque a hora que entrar demanda forte, não tem Bitcoin em corretora para vender. E o que vai acontecer com o preço? Perfeito. Falamos então aí do Bitcoin, o cenário dele é um cenário bullish, né? No sentido de que não que o preço vá responder amanhã, porém, todos os indicadores que a gente analisa, a gente vê que o pessoal está acumulando Bitcoin. Então, se eu for olhar aí o que os players estão fazendo por debaixo dos panos, né? Se eu for olhar o gráfico, eu falo, pô, o Bitcoin está travado, que saco. Mas se eu for olhar aqui na análise on-chain, eu vou ver que a galera está aproveitando cada dia do Bitcoin parado para acumular mais. Então, vamos dar uma olhada agora que a gente tem essa perspectiva, como que está o mercado de altcoins, certo? Será que esse mercado vai responder rápido? Será que elas logo vão se recuperar? Como que isso tá, né? E aí o que eu quero apresentar para vocês é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele vai trazer 3 informações para a gente. Porque as altcoins, como a gente sabe, são muitas, são milhares na verdade. Né? Mais de 1.600.000 altcoins existem, certo? Então, quando a gente vai olhar para o mercado de altcoin, a gente não vai olhar uma a uma. A gente vai olhar para as stablecoins. Por quê? Porque stablecoins, quando elas começam a surgir disponíveis nas corretoras, quer dizer que a galera está comprando stablecoin para trocar por altcoin, entendeu? Então, o que a gente olha? Para Ethereum e para stables. Então, se eu olhar em ciclos anteriores, né, ali a primeira pernada do ciclo, a gente teve uma correção, teve a segunda, né? Então, nessa primeira, ela foi puxada pelo Bitcoin. Então, a gente vê o Bitcoin sendo demandado, né? Uma mudança aí no capital, no tamanho do capital da galera de Bitcoin. Então, Bitcoin puxa primeiro. Logo depois que o Bitcoin puxa, a gente vê uma puxada por parte do Ethereum, que depois aumenta, ao passo que o Bitcoin começa a diminuir. E aí a gente vê que com o Ethereum vem subindo a quantidade aí de stablecoins também. Ou seja, anda Bitcoin, depois anda Ethereum e depois anda altcoins. É por isso que muitas vezes no mercado a gente fica meio com o pé atrás quando a gente vê que as altcoins estão mandando primeiro que o BTC. Porque não é assim que o ciclo funciona. Entendeu? Essa rotação de capital acontece quando? Quando eu peguei já um movimento expressivo no Bitcoin e aí eu vejo que o movimento expressivo no Bitcoin já está chegando ao fim e aí eu faço aí rola esse fluxo de capital, né? O capital sai do BTC, vai pegar o Ethereum e aí vai pegar as altas. A mesma acontece essa rotação no segundo ciclo, certo? E aí a gente vê essa rotação contrária depois, né? Saindo de stable, saindo de Ethereum, saindo de Bitcoin, aí saindo mais em Ethereum, saindo mais em Bitcoin também, certo? E aí a gente vê aqui saindo super com o Ethereum capitulando, né? E aí agora a gente vê o fluxo aí na retomada entrando bastante no Ethereum, por isso que o Ethereum lá em janeiro ele segurou melhor que o Bitcoin, né? No sentido de que ele recuperou muito melhor, certo? O Bitcoin passou por um momento que ele ficou travadaço e o Ethereum se recuperou mais forte do que ele. Mas então, olha só, nesse momento não temos uma grande mudança, né, nas posições dos players com relação a trocas de Bitcoin, certo? Ou seja, não é nenhum momento ainda que o Bitcoin começa a mostrar uma retomada, certo? Pelo menos on-chain. A gente sabe que no que tange a retomada de preço, pelo menos, on-chain é mais atrasada. On-chain costuma mostrar pra gente o que está rolando por debaixo dos panos, né? A retomada a gente vai identificar mesmo graficamente. Outro indicador legal que eu quero mostrar para vocês é um indicador de oscilação, certo? Nas altcoins. A gente olhou ali antes com o Bitcoin junto, agora a gente vai olhar as altcoins em específico, mais precisamente Ethereum e stablecoins, certo? Então, quando a gente tem esses momentos em verde aqui, a gente tem um mercado positivo para as altcoins, com dinheiro rotacionando para elas, como aqui, como aqui, como aqui, a gente viu também, ó, durante esse período aqui, certo?
Aí a gente viu ali na retomada do Bitcoin algumas altcoins reagindo, né? Não foram todas, por isso que isso aqui não é tão expressivo. Ó, mais parece aqui, ó, que o Ethereum reagiu do que as altcoins, né? E nesse momento a gente vive aí um momento de oscilação negativa, né? Ou com os players ainda não tão confortáveis em assumir posições especulativas nas altcoins. Outro gráfico interessante, gente, esse aqui, olha só. Aqui nós temos em amarelo uma identificação de que o mercado está no modo risk on, que é o quê? Cara, eu tô querendo tomar risco. Ou seja, eu vou desfazer as minhas posições de Bitcoin e vou assumir aí altcoins, certo? E assumindo altcoins eu vou ter uma simetria melhor, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, nesses momentos aqui, em amarelo, é quando o mercado estava assim. E aí, nesses em vermelho, é quando a gente teve a tal da alt season, né? Que é a galera louca para comprar altcoin, porque altcoin seria melhor. A gente teve isso mesmo com o Bitcoin começando a cair, a gente teve um curto espaço de tempo ali, certo? Alguns dias de altcoin season, né? Não chegou a ser a temporada inteira das alts, né? Mas a gente vê que realmente as alt seasons, né, e os movimentos de risk on vão acontecendo durante o ciclo de alta, em momentos específicos, ó. Por exemplo, aqui o mercado está disponível no risk on, está assumindo aí Ethereum, por exemplo, como posição também. Porém, nesses momentos aqui é quando o Bitcoin dá uma porrada, mas as alts fazem rentabilidades incríveis, assim, o Bitcoin dá uma porrada de 50% e tem alt que vai lá e faz 5 vezes, entendeu? Então, faz tempo, desde ali de junho, maio de 2022, que a gente não vê isso acontecer no mercado mais, né? Porque esse indicador aqui ele não vai mostrar de uma altcoin específica, entendeu? Ele vai mostrar quando realmente acontece que é uma alt season, uma temporada de altcoins aí e todas elas vão andar legal, entendeu? E isso não acontece há algum tempo por conta do nosso cenário macro. Outro indicador legal aqui trazendo para vocês é a correlação, né, entre a queda da dominância do Bitcoin e os momentos aí de alt season. Olha só. Então a gente tem essa correlação, né, em que o Bitcoin ele vai lá, corrige na sua dominância, perde dominância e aí abre espaço para as altas subirem. Quando o Bitcoin perde dominância, não quer efetivamente dizer que ele está caindo, né? Mas quer dizer sim que as altas estão tendo mais fluxo de capital do que o BTC. Mas não quer dizer que todas as vezes que isso aconteça vai ser uma alt season também, né? Até porque a gente teve momentos aqui de dominância caindo e mesmo assim a gente não teve uma alt season, né, pessoal? O que a gente precisa entender é alinhar tudo que faz sentido. Alinhar macro, alinhar análise técnica, alinhar dominância, alinhar on-chain, entendeu? Então, compreendendo esses indicadores, tendo acesso a esses indicadores, quando nós estivermos para viver aí uma alt season, a gente vai saber de forma antecipada. E aí a gente vai poder estar fazendo o fluxo, né? O movimento aí do capital, saindo de uma, indo para outra para surfar o movimento. Por fim, então, eu quero trazer para vocês esse indicador aqui de alt season, né? Onde ele vai mostrar aqui os movimentos ali de risk on também, tudo certinho, porém ele vai traçar uma linha, como se eu tivesse aí uma linha de, ó, em qual momento eu tô bearish e qual momento eu tô bullish aí para as alts, né? Então a gente tem aí, olha só, no cenário atual, um movimento ruim para as altcoins, né? Altcoins aí sofrendo depois de um possível aqui topo duplo, né? Sofrendo, talvez busquem esse suporte aqui, talvez sofram ainda mais. De fato, ainda, gente, não é o momento em que as altas se recuperarão, até porque, como a gente bem entende, as altcoins elas são empresas, né? E empresas dependem muito, muito, muito mesmo aí de um cenário de juros favorável, ainda mais as empresas de tecnologia. Então a gente deve ver esse fluxo vindo para altcoins quando o mercado virar, quando os juros começarem a favorecer aí as alavancagens e tudo mais, que é o mercado que a gente está bem acostumado, né? Mas, é claro, é óbvio, é evidente, você não vai deixar de acumular altcoins só porque você não vai viver uma alt season amanhã, entendeu? Então, assim, estamos num período delicado para as altcoins, ainda, sim, porém, é sim um período legal para você já ir montando posições aí nelas para o longo prazo.
Tá certo, gente? Eu espero ter trazido clareza novamente para vocês. Se ficou alguma dúvida, enfim, deixa aqui nos comentários que a gente vai se esforçar aí para ler e para estar respondendo no próximo. Tamo junto, um abraço.